Queridos, esse mês era para termos começado desde do primeiro domingo, falando sobre lealdade e honra, mas eu não consegui estar aqui no domingo de manhã, estava ministrando no Legendários, e eu decidi começar de uma forma especial, hoje, uma continuidade sobre lealdade e honra. Como eu disse, tem alguns assuntos que às vezes é difícil da gente ministrar na vida da igreja, mas que aqui é o único lugar que tem que ser falado, porque lá fora você não vai ver isso. O que você vai encontrar lá fora é deslealdade, o que você vai encontrar lá fora é desonra, o que você vai encontrar lá fora é completamente o oposto. E quando nós falamos de lealdade e honra também, por que é algo difícil? O que nós temos de pessoas também feridas por líderes, abusadores, dominadores, que usam de preceitos de lealdade e honra para conduzir as suas ovelhas, como disse Pedro, forçadamente, para seu próprio prazer. Porque vai por mim, toda classe tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Já vi muitas pessoas dizer isso, olha, todo político é ladrão. Não é verdade. Existem políticos honestos e políticos corruptos. Existem pastores honestos e existem pastores corruptos. Jesus disse, olha, é inevitável que venham os escândalos. Não tem como a gente evitar isso. Jesus falou isso. É inevitável. Os escândalos é uma realidade na vida da igreja. Mas Jesus disse, mas ai daquele pelo meio do qual vier os escândalos. Por quê? Porque os escândalos, eles nos afetam, eles prejudicam o corpo de Cristo. Eles atrapalham a nossa fé. Talvez não a sua, talvez seja uma pessoa calejada como eu, em relação a isso. Mas às vezes aqueles que estão começando na fé, não têm ainda uma maturação, a sua fé não está maturada. Os escândalos fazem com que eles percam o brilho de servir o Senhor. Então eu deixei também por muito tempo de ensinar sobre lealdade e honra, justamente porque eu lidei com líderes abusadores, dominadores, controladores, narcisistas. Mas embora isso é uma realidade, nós não devemos deixar de viver os princípios da lealdade e da honra. Sabe, o princípio da lealdade e da honra é algo que está na natureza de Deus. Você quer ver um exemplo? Deus diz que Jesus Cristo, quando veio à terra, toda a glória ele tributou ao Pai. Tudo que Jesus fez aqui foi honrando ao Pai, sendo leal àquilo que o Pai direcionou, e tudo que ele fazia, ele honrava o Pai. Ele morreu, cumpriu o seu propósito, veio aos céus e enviou o Espírito. O que o Espírito faz? Tudo que o Espírito Santo faz aqui é para honrar a pessoa de Jesus. Tudo que ele faz aqui é para testificar e exaltar a obra de Jesus. Então há uma lealdade, uma honra que é inata na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são leais um ao outro e eles se honram. Nenhum veio aqui para honrar a si mesmo. Jesus veio e honrou o Pai. O Espírito vem e honra o Filho. E um honra o outro. Então quando nós falamos de lealdade e honra, nós estamos falando de um atributo divino comunicável. Existem os atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? É aquilo que só pertence à divindade. Só Deus é soberano. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente. Isso Ele não comunicou conosco. Nós não temos a onipresença, a onisciência, a onipotência. Tem alguns atributos que Ele não comunicou conosco. Mas a lealdade e a honra são atributos divinos que Ele quer que nós expressamos aqui. Vivamos aqui, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na vida da igreja, porque a natureza de Deus é ser leal, a natureza de Deus é ser honroso. Mas às vezes no mundo caído, ser leal e ser honroso é tido como chacota, não é assim? Se o funcionário é leal ao seu patrão, à sua empresa, é chamado do quê? Olha lá, puxa saco, é zombado pelos colegas. Se ele fala bem da empresa onde ele trabalha, o que vão dizer? Olha lá, é puxa saco. Se tornou algo pejorativo. Mas é a fonte de renda que você tem que honrar da onde o Senhor colocou você para te sustentar. Ah, pastor, mas eu acho que eu merecia ganhar mais. Beleza, mas não desonra, isso não te dá o direito de desonrar.
Porque a desonra, irmãos, fecha portas, mas a honra abre portas. Esse é um princípio máximo. Tudo aquilo que a gente honra se aproxima de nós, tudo aquilo que a gente desonra se afasta de nós. Se você vai num lugar e você é tratado com descrédito, ou às vezes de forma áspera, de forma desonrosa, você nunca mais volta lá. Porque tudo aquilo que a gente honra se aproxima de nós, mas quando a gente é desonrado, isso nos repele. Então nós precisamos sempre ter atitudes honrosas e leais, independente se está sendo leal ou honroso comigo. Porque a gente não trata as pessoas como ela nos trata. Nós tratamos as pessoas como o Senhor Jesus nos trata. Amém? Onde que está o problema da deslealdade? É que quando alguém erra conosco, nós achamos que nós temos o direito de errar com ela. Aí quando nós erramos com ela, nos igualamos. Esses dias eu testemunhei para os irmãos, que eu, estudando sobre lealdade e honra nesses dias, Deus falou no meu coração, tem uma situação não resolvida, você sabe, né? Resolva essa situação. Tinha um problema com o pastor, e de fato ele errou muito comigo. Mas a forma como que eu reagi foi muito mal. E o Senhor falou comigo, você precisa resolver isso. Você agiu em deslealdade com ele. O erro dele não te deu o direito de agir com deslealdade com ele. Eu falei, eu vou falar com ele. Não tinha um contato dele mais no WhatsApp, mas entrei nas redes sociais, enviei meu contato, pastor, fala comigo que eu preciso resolver uma situação contigo. Imediatamente ele me chamou no WhatsApp, e eu mandei um áudio para ele. Falei, pastor, nós desentendemos profundamente, mas eu não quero aqui apontar onde o senhor errou, jamais. Eu quero dizer que está perdoado. Agora eu quero resolver um problema, porque quando houve esses problemas, eu agi com profunda deslealdade contigo, e eu também não tinha esse direito de fazer isso. Eu queria te pedir perdão. Ele disse que ele demorou um pouquinho para me responder, foi um áudio de uns 4 minutos que eu mandei para ele. Dizer que estava no carro, parou o carro, a hora que eu vi o áudio, falou, Zé, que eu não esperava esse áudio seu. Assim, eu parei aqui porque eu chorei muito, porque se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente também. Falei, amém. Então Deus abençoe, segue o teu caminho, já está em outra cidade, em outro lugar. Mas eu entendi que a nossa situação precisava ser resolvida. Porque qual é o problema? Quando alguém age, às vezes de má fé com a gente, ou erra com a gente, nem agir de má fé, erra com a gente. Pessoas erram com a gente, irmãos, como a gente erra com as pessoas. É da natureza do ser humano. A tendência natural nossa, de quando as pessoas erram com a gente, é agora eu tenho o direito de reagir. Não, agora eu tenho o direito à legítima defesa, vou fazer o mesmo. Não. Olha o exemplo de José. Sabe por que Jesus escolheu Maria e José para ser a sua família? Já parou para pensar nisso? Tantas famílias do mundo, por que Jesus escolheu Maria e José? Não era porque eles tinham dinheiro, porque eles eram pobres. Não é porque eles moravam numa capital, que eles moravam numa cidade desprezada, desprezível aos olhos naturais. Por que Deus escolheu Maria e José? Porque quando Maria foi achada grávida pelo Espírito de Deus, o que José imaginou? Me traiu. Maldita Maria me traiu. E o que ele fez? Vagabunda, me traiu? Saiu nas redes sociais anunciando isso? Filmou, olha aqui, me traindo. Apareceu grávida ainda, fala que é do Espírito. Irmãos, a realidade dele era a mesma nossa hoje. Se a tua esposa aparecesse grávida, vocês nunca, já eram noivos na verdade, né? Ainda não tinha consumado o casamento. Qual que era a lógica natural? Não, eu dormi com você. Duvido que você ia acreditar que foi o Espírito Santo que fez isso. A mesma realidade que ele enfrentou, nós enfrentaríamos. Que você enfrenta, ele enfrentou. Mas o que ele fez? Essa atitude de um homem leal e honroso. Ele, para não denegrir a vida dela, sabe o que ele preferiu? Vou sair à noite, vou embora, vou deixar você e eu ficar com a culpa. Porque qual seria a culpa? José engravidou ela e abandonou. Ela não seria apedrejada, ela não seria morta, porque segundo a lei, ela teria que ser morta. Você vai ver na vida de José um exemplo de alguém leal. Ele tinha o direito de expor a vida dela, de forma natural, mas não à luz da palavra de Deus. Quem tem revelação da lealdade, da honra, entende que o erro do outro nunca vai me dar o direito de errar com ele.
E o que ele fez? Antes de sair, durante a noite, o anjo apareceu: não faz isso. Não faz isso, não vai embora. De fato, o que está sendo gerado nela é uma obra do Espírito de Deus. Mas a atitude dele é algo que chama a atenção. Ele preferiu assumir a culpa do que desonrar a vida de Maria. Ele preferiu passar pela desonra do que desonrar a vida de Maria. Entendeu, irmãos? Amém? Mas o que nós imaginamos de forma natural? Esse cara é louco. Porque a honra e a lealdade é algo que precisa ser cultivado. A nossa natureza, ela tem intrínseca em si mesmo ser desonrosa e ser desleal. A nossa natureza é de ser desonroso. A nossa natureza é de ser desleal. Não fica imaginando, não, pastor, essa palavra não é para mim, é para todos nós, inclusive para mim. Porque a nossa natureza sempre é de desonrar. A nossa natureza caída sempre é de ser desleal. Então, se eu não guardar o meu coração, as minhas atitudes serão desleais, as minhas atitudes serão desonrosas. E o mundo é assim. Em 1 Samuel 18:3, conta a história de Davi e Jonatas. Um exemplo de lealdade e honra que deveria ser natural, mas se tornou excepcional. Por quê? Porque o padrão é de ser desonroso e desleal. Então, quando alguém é honroso e é leal, todo mundo vai falar isso. Olha lá, ó, puxa saco. Olha lá, ó, pau mandado. Não é assim que a gente ouve por aí? Tons pejorativos. Quando alguém age com lealdade e com honra. 1 Samuel 18:3. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Em outra tradução, diz assim: então Jonatas fez uma aliança com Davi, porque o amava como a si mesmo. Quando nós falamos de lealdade e honra, nós estamos falando de tratar o outro como eu gostaria que eu fosse tratado. Porque esse é um princípio bíblico, eu devo amar o outro como a mim mesmo. Então, quando nós falamos de lealdade e honra, nós estamos dizendo: olha, eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Como que eu gostaria de ser tratado? É assim que eu trato o outro. Eu não sou reativo, eu tomo a iniciativa de ser leal e ser honroso, porque se a outra pessoa não corresponder, o Senhor me corresponde e me abençoa. Davi é um exemplo. Davi sabia o que era lealdade. Davi, ele foi perseguido por Saul. Mesmo Davi já sido ungido rei, ele demorou 13 anos, irmãos, para assumir o trono, e ele foi profundamente perseguido por Saul. Ele teve um dia a oportunidade de matar Davi, de matar Saul. Entrou numa caverna, mas ele não o fez. Ele diz: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Porque ele entendia que sobre a vida de Saul havia uma autoridade. E ele disse: é o Senhor que vai me colocar no trono, não vai ser eu, não vai ser a minha força, não vai ser o meu braço. Por mais que Saul foi desleal com ele, ele jamais agiu com deslealdade com Saul. Por isso que ele assumiu o trono. Porque em todos os testes de lealdade e honra, Davi passou. Por isso que ele foi o rei mais importante de Israel. Depois, Salomão concluiu o seu trabalho, seu filho. Mas o rei mais importante de Israel foi Davi. Mas Davi passou pelo teste da lealdade e da honra. Ele teve a oportunidade de ser desleal, de reagir. Imagina, o rei estava querendo matar ele. Aí ele encontra o rei sozinho na caverna. Qual que seria a atitude natural? Vou me livrar de alguém que está querendo me matar. Mas ele disse: não vou fazer isso. Davi passou pelo teste da lealdade e da honra, para que o Senhor colocasse ele no trono. Vou falar uma coisa para você e para mim. Antes de Deus nos colocar em um novo nível, um novo patamar, colocar na nossa mão uma nova liderança, nós vamos passar pelo teste da lealdade e da honra. Você vai ser provado no teste da lealdade e da honra. Jesus fez isso com seus discípulos. Jesus fez isso com seus apóstolos. Tratou isso no caráter dele, e o último a ser tratado foi Pedro. Pedro teve que aprender o princípio de lealdade e da honra depois que Jesus foi ressuscitado, porque ele voltou para a velha vida. Ele não conseguiu ser honroso, ele não conseguiu ser leal com o Senhor até o fim. Êxodo capítulo 20, verso 12, há um princípio que nós devemos honrar. Ele diz: honra o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Mas aí muitas pessoas dizem: pastor, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe. A Bíblia não falou isso. Olha, honre o seu pai se ele for legal. Olha, honre o seu pai se ele for uma pessoa honesta. Honre o seu pai se ele for uma pessoa muito crente. Não, não, não. O princípio da honra aqui é independente de como seja o seu pai. Se ele foi um bom pai,
se ele foi o péssimo pai, honra a autoridade que foi dada sobre ele. Embora a atitude dele seja desonrosa, embora a atitude da sua mãe seja desonrosa, o princípio de você honrar é porque você só existe por causa deles. Você só existe por causa do seu pai e da sua mãe. Foram um instrumento de Deus para te dar vida. Porque toda família tem problema, irmãos. Deus ama você, cuida você, abençoa você com os seus defeitos. Não é assim? Nós não cremos na graça? Nós não cremos que o Senhor nos abençoa, não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom? Por que nós não podemos honrar os nossos pais com os defeitos deles? Com as fraquezas deles? Com a ignorância? Com os erros? Com os pecados? Honre. Honrar não é você estar ali o tempo todo convivendo e suportando tudo, é você olhar à luz da palavra de Deus, qual é a sua responsabilidade com os seus pais. Então, não há um critério aqui, honre com uma condição, o critério é único, honre. Por quê? Porque através deles você tem a vida, foi eles que te trouxe a existência, e eles foram um instrumento de Deus para te abençoar, amém? Se fez muito mal para você, esquece o mal, fica a coisa boa. A coisa boa é, através deles, a vida foi gerada em você. A vida de Deus foi plantada em você. E hoje você tem a vida de Deus. E há um princípio. Se você honrar os seus pais, você vai viver longos dias sobre a terra. Há uma recompensa quando nós somos leais e honrosos. Você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida, desonrosa, desleal. Todas as pessoas bem-sucedidas, que têm um ministério bem-sucedido, que tem um casamento bem-sucedido, que tem um financeiro bem-sucedido, são pessoas leais e honrosas. Então honra os seus funcionários, honra o seu patrão, honra a sua empresa, honra a sua família, honra os seus líderes que Deus colocou sobre a sua vida, não seja desonroso. Por quê? Porque a honra sempre vai atrair o favor de Deus. Sabe, há vários exemplos na Bíblia de lealdade e de honra, muitos. A Bíblia toda fala sobre lealdade e honra, mas existe uma história de Ruth e Noemi, que está em Ruth, no livro de Ruth, mas o verso 16 do capítulo 1 diz algo interessante. Quem é leal e quem é honroso quer estar junto. Olha o que eles disseram. Ruth, porém, respondeu, porque Noemi disse, contextualizando aqui para você entender. Ruth era casada com o filho de Noemi, e o filho morreu. E agora ficou viúva. Todo mundo ficou viúva ali, as duas mulheres. Os homens da casa todos morreram, resumindo, para você entender. E ela disse, olha, você não é minha família, meu sangue, segue a tua vida, eu vou seguir a minha. O que ela disse? Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo para que te abandone, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse é o princípio de lealdade e de honra. E depois Deus honrou a vida de Ruth. Deu para ela um casamento abençoado, deu para ela uma família abençoada, colocou alguém para suprir a vida dela. Houve uma recompensa com esse princípio de honra na vida dela. Talvez você não tenha visto nenhum valor em ser leal e ser honroso, mas a Bíblia está cheia de histórias, de testemunhos, de pessoas que foram honrosos e tiveram a sua vida restaurada pelo Senhor, recompensada pelo Senhor. Então não olhe de forma natural, olhe de forma espiritual. Seja honroso e leal, independente de como a pessoa está reagindo com você, como ela está lidando com você. 1 Samuel 2, verso 30, diz que Deus honra quem o honra. Por isso que a nossa primeira honra, presta atenção nisso, a primeira pessoa que nós temos que honrar é Deus. Porque se você honra a Deus e você é leal a Deus, é automático, você vai ser tendencioso a ser leal com os demais. Mas se a gente não for leal com o Senhor, esquece. Se nós não formos honrosos com o Senhor, não vamos conseguir. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família, falando a linhagem de Levi,
e a linhagem do seu ancestral, que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É importante você entender que o Senhor, Ele honra aqueles que o honram, mas Ele despreza aqueles que o desprezam. Então, se eu quero ser tratado com honra, eu tenho que aprender o princípio da honra. Se eu quero ser tratado com lealdade, eu preciso entrar no caminho da lealdade. Tudo que o Senhor faz a nós, Ele está dizendo: olha, é necessário que você semeie, é necessário que você plante isso, e ande por esse caminho, porque o Senhor honra aqueles que o honram, mas Ele despreza aqueles que o desprezam. É importante que você decida ser leal ao Senhor. Sabe por quê? Você não vai estar o tempo todo com a sua família, seu cônjuge, mas o Senhor está o tempo todo com você. Vai ter certos momentos que você vai estar sozinho. O que vai te manter a lealdade no seu casamento? Você tem um compromisso com o Senhor. Talvez você vai ser colocado diante de situações que você vai ser pressionado a se corromper, a ser corrupto. Ninguém está vendo, mas você tem uma aliança com o Senhor. Você vai lembrar como José, que foi tentado pela mulher de Potifar, só estavam os dois, ela seduzindo ele, ele disse: longe de mim pecar contra o Senhor. Ele saiu correndo, a sua roupa rasgou. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha um princípio de lealdade e honra ao Senhor. Amém, irmãos? A base de toda lealdade e honra, na nossa casa, na nossa família, com os nossos irmãos, com a nossa célula, tem que ser o Senhor, e muitas vezes nós não percebemos isso. Não, se ninguém está vendo, está tudo bem. Não, o Senhor está vendo. A sua primeira aliança, a primeira aliança que você tem é com o Senhor. As pessoas podem não ver, a sua esposa pode não saber, o seu marido pode não saber, os seus pais podem não saber, mas o Senhor está vendo. E a palavra de Deus diz que Ele retribui cada um segundo as suas obras. Isso tem a ver com salvação? Não, mas tem a ver com recompensa, tem a ver com galardão, tem a ver com retribuição, tem a ver com o favor de Deus sendo derramado sobre nós em vida. Por isso, lembre que você tem uma aliança com o Senhor, lembre que você tem um compromisso com Ele. Um dia você levantou suas mãos, entregou sua vida para Ele. Se você não fez isso, você precisa fazer, dizer: Senhor, nós temos uma aliança. O batismo é uma aliança. Assim como essa aliança representa o meu casamento, quando você decide pelo batismo, você está dizendo: Senhor, nós temos uma aliança, nós temos um compromisso, para você não se esquecer dele, que você fez uma aliança com o Senhor, e o Senhor tem uma aliança com você. E sabe como que é a aliança do Senhor? Ele diz: embora vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel à minha palavra. Talvez você pode até falhar na parte do acordo, mas se você fez uma aliança com o Senhor, Ele cumpra dele. Às vezes você não consegue sustentar o acordo, mas Ele sustenta você pelas suas mãos. Ele te fortalece, porque houve uma promessa quando Jesus foi. O último versículo do Novo Testamento diz isso. Ele disse: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele não colocou condição para estar conosco. Ele disse: eu só estarei todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, eu estarei com vocês. Se você clamar por mim, eu te socorrerei. Então entenda o valor de você ter uma aliança com o Senhor. Talvez você nunca decidiu pelo batismo, você não acha isso importante. Aliancie com o Senhor, porque Ele tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Ele honra aqueles que o honram. Ele tem uma aliança com aquele que decide ter uma aliança com Ele. Ai, pastor, e se eu não conseguir? Não tem a ver com você. A parte da aliança de te sustentar não vem de você, vem de Deus. Amém? Isso é engano do diabo. Você nunca assumiu aliança com o Senhor. Já vi muito falar isso. Não, pastor, for para ser crente bons aí, eu prefiro não ser. Então seja diferente. Vai lá e seja melhor. Vai lá e mostra: eu vou ser um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, cheio do Espírito. Mas o que a gente faz? Não. Já que é assim, eu prefiro não ser. Não, você está se igualando a ele, você não é diferente desse. O outro, pelo menos, está tentando. Foi lá, fez uma aliança com o Senhor e está tentando. Então não use isso como pretexto, porque tem gente assim. Não, seja diferente. Uma vez Deus falou isso comigo. Eu era muito crítico dos pastores da igreja. E um dia Deus falou comigo: o que é que você está fazendo?
O que você está fazendo? Falar mal, todo mundo fala. Criticar, todo mundo critica. O que você está fazendo? Eu falei, muito bem. Eis-me aqui, Senhor. Pode me colocar no ministério. Fui e decidi fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Parei de criticar e passei a fazer. Porque eu entendi que o Senhor não me chamou para ser crítico. O Senhor me chamou para ser alguém que contribua, que edifica, que abençoa. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque o povo critica tudo. É normal, é da natureza humana. Porque a crítica, eu vou te explicar onde que acontece a crítica. A crítica, ela é um estágio, talvez da lealdade, da deslealdade, que muitas vezes nós não percebemos. Tudo começa com o espírito independente. Eu faço do meu jeito. Eu faço se eu achar conveniente. Isso é um espírito independente. Às vezes Deus fala algo para você, faz desse jeito. Você vai lá, faz pela metade, mas o restante eu faço do meu jeito. Espírito independente eu sempre tenho uma solução melhor. Nossa, o pastor fez isso, né? Se fosse eu, fazia melhor. Eu até falei esses dias para a liderança, eu falei, olha, com certeza, as ideias que vocês têm, pode ser muito melhor do que a minha, mas não significa que vai dar certo, por uma questão muito simples. Não são ideias boas que dão certo. No mundo espiritual não é assim, talvez no mundo natural seja assim, mas com Deus não é assim. Olha o exemplo de Pedro. Pedro estava reunido com os melhores pescadores. Eu fico imaginando eles conversando. Quantos anos de pescaria? Não, olha, se a gente fazer assim, a gente vai conseguir. Olha, se eu jogar naquele lugar, você vai conseguir pegar peixe. Olha, nesse horário, dessa forma. Tentaram a noite inteira. Imagina quantas ideias boas não surgiram ali. Não é verdade? Mas não pegaram nada. Estavam chegando na beira do mar, na praia. Jesus falou, volta lá e lança a rede. Falou, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos. Mas ele parou e pensou, mas sobre a sua palavra lançarei. O que aconteceu? Lançou e não conseguiram puxar de tantos peixes que tinha. Sabe por quê? Porque eles não fizeram aquilo lá porque alguém deu boa ideia, mas porque o Senhor ungiu aquela ideia. Então, sabe por que existe liderança na vida da igreja? Porque é através da liderança que Deus vai falar. Nós temos um princípio aqui, todas as vezes que alguém vem conversar comigo, vem se aconselhar comigo, eu pergunto, você já falou com o seu líder de célula? Ah, pastor, ainda não. Falei, então fale com ele. Ele está toda semana reunindo com você, toda semana ele ministra na sua vida, ele é a boca de Deus mais próxima para falar com você, honre ele. Eu estou aqui sempre à disposição, mas fale com ele primeiro. É assim com os líderes de célula. Quando o líder de célula vem conversar comigo, eu pergunto, você já falou com o seu discipulador? Ele é a voz de Deus na sua vida, ele é a liderança de Deus na sua vida, e assim sucessivamente. Então honre o seu líder de célula. Deus te colocou ali para ministrar na sua vida. Honre o seu discipulador, se você é um líder de célula. Discipulador, honre o seu pastor, e assim sucessivamente. Nós devemos sempre honrar uns aos outros. Agora, Deus vai usar a vida dos líderes para nos dar direções, irmãos. Deus, quando escreve a carta em Apocalipse, as 7 cartas de Apocalipse, ele envia a quem? A igreja? Não, ele envia ao anjo da igreja. O que é o anjo da igreja? O pastor da igreja, o líder que está ali sobre aquele rebanho, o mensageiro. O anjo significa mensageiro da parte de Deus. Então é importante nós entendermos que Deus vai nos dar uma liderança. Todas as vezes que eu não segui a direção do meu pastor aqui, deu errado. Olha aqui para mim, falo por experiência própria. Tudo que eu faço aqui, eu consulto meu pastor. E ele sempre fala, Zé, você tem liberdade para aplicar ou não. Eu faria dessa forma. Olha, a minha sugestão para você é fazer isso, mas fica na liberdade. Você decide. Todas as vezes que eu decidi não seguir o conselho dele, falei, não, eu tenho uma ideia melhor, deu errado. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com um princípio de autoridade. Porque toda autoridade, como diz Romanos 13, não é isso? O projeto também em Romanos 13. Toda autoridade foi dada por Deus. Deus trabalha com um princípio de autoridade. Talvez, suponhamos aqui, pegar um exemplo do Raviel. Talvez o Raviel, como discipulador, vem e fala comigo, pastor Zé, eu quero fazer assim e assim no meu discipulado. O que o senhor acha? Eu falei, eu acho que não é uma boa ideia. Se eu fosse você, eu faria desse jeito. Mas aí ele vai e consulta um outro pastor, que não é do nosso rebanho. Pastor, não, vai dar certo, cara, você está certíssimo mesmo, vai. Talvez a ideia do outro pastor é muito melhor do que a minha. Mas qual princípio você acha que Deus vai honrar e vai dar certo? Não é porque a ideia não era melhor, porque Deus trabalha com o princípio de honra e autoridade. Por uma questão de honra, Deus faz dessa forma.
porque a unção de Deus, como diz o Salmo 133, a unção de Deus, ele desce sobre a cabeça, escorre sobre as barbas e vai até as vestes de Arão. Então é importante você olhar para tudo na sua vida e entender que é uma aliança. Você tem uma aliança, o seu casamento é uma aliança. Você tem uma aliança não só com essa pessoa, mas com essa família. O seu trabalho é uma aliança, você assinou um contrato, aquilo ali não é só um contrato, é uma aliança que você fez. Você tem uma aliança com a sua célula, você tem uma aliança com o seu discipulado, você tem uma aliança com a sua igreja. Irmãos, nós temos uma aliança. Eu sempre falo para os irmãos, você pode visitar qualquer igreja. Não, qualquer não. Poder pode, só não recomendo. Mas, não faça isso no dia da sua célula. Não faça isso no dia do seu culto. Porque nós temos uma aliança. Muitos irmãos chamam para pregar fora. Não vou. Domingo não. Pode me chamar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se eu não tiver programação aqui, se for comprometer a minha programação, não faço isso. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com vocês. Como pastor, eu tenho que estar aqui aos domingos ministrando, de manhã e à noite. Nós temos uma aliança. Imagina, né? Não vou hoje para o culto, não, vou pregar na igreja lá do fulano. Ah, mas você é o pastor. Não, eu não sou diferente de vocês. Nós temos uma aliança. Entendeu, irmãos? Amém? Esse é o princípio de lealdade e honra. Nós temos que entender que nós temos uma aliança. Você tem uma aliança com a sua família. Imagina seu marido chegar lá, você preparou todo o almoço. Aí, marido não avisa, não fala nada. Marido não fala nada. Chega lá 3 horas da tarde. Onde você estava? Ah, eu almocei na vizinha. Não, mas eu só almocei, o que tem? Não, morre. Alguns não voltam mais. Vai para outra dimensão. Porque há uma aliança. Como assim? Foi lá com a vizinha. Não, você almoça comigo. Da próxima já sabe o que acontece. Nem próximo existe, né? Porque há uma aliança. E às vezes na vida da igreja a gente não vê dessa forma. Não, irmão, nós temos uma aliança, bem? Lá com a sua célula, com o seu líder, você tem uma aliança. Com o seu discipulador, há uma aliança. Entender que tudo que o Senhor faz é por meio de alianças. Mas aí é onde que vem o espírito crítico. Porque geralmente a gente se ofende. A gente se ofende facilmente, porque a lei está dentro de nós. Sabe quando que a gente se ofende? Lá no seu casamento, no seu trabalho. Porque se alguém fala com você de uma forma que você não gostou, fale comigo de uma forma que eu não gostei. Qual que é a lógica natural disso? Presta atenção nisso, isso que é muito importante. Para você nunca mais viver ofendido. Sabe quando que você se ofende? Porque você olha para você e fala assim, eu não mereço ser tratado assim. Eu não mereço ser tratado assim, eu sou uma pessoa boa, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Como que essa pessoa vai falar isso para mim? Eu sou um bom marido, quem que é essa mulher para falar isso para mim? Eu sou uma boa esposa, o que que meu marido pensa que é para falar de jeito comigo? Então, em outras palavras, está dizendo, eu não mereço ser tratado assim. Isso é o que? Justiça própria. Agora, olhe para a vida de Jesus. Quando a gente entende, Jesus merecia passar por qualquer situação daquela? Não, mas a Bíblia diz que ele passou por todo aquele sofrimento. Ele foi humilhado, cuspido, foi pregado nu numa cruz, sem roupa, humilhado. Mas a Bíblia diz que, como um cordeiro mudo, ele foi conduzido ao matador e ele não reclamou. Então nós devemos olhar para Jesus e entender, poxa vida, olha para Jesus. Jesus merecia ser tratado daquele jeito? Não merecia. Mas como que ele reagiu? Não, ele não reagiu. Ele cumpriu aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele não se ofendeu. Sabe o que ele diz na cruz? Às vezes a gente dá uma palavra mais firme com o irmão, ele se ofende. Assim, às vezes você vai falar mais duro com o seu filho se ofende. Ou é só lá em casa que acontece isso? Mas sabe o que Jesus falou? As pessoas zombando dele, cuspindo nele, diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe por que Jesus não se ofendeu? Porque ele tinha muito claro no seu coração quem ele era. Muito claro quem ele era. Isso aqui não me afeta. Então, talvez você está dizendo, eu não mereço ser tratado assim. Quem essa pessoa pensa que é para falar comigo assim? Está cheio de justiça própria. Mas, Provérbios 19, verso 11, diz assim. Eu acho esse texto fantástico. Provérbios 19, 11. O discernimento do homem, ou a sabedoria do homem, lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Uma pessoa sábia ignora as ofensas.
Você tem que se orgulhar, não de se ofender, mas de ignorar as ofensas. Ok, me tratou com rispidez, talvez não estava num dia bom, não estava legal, olha, aconteceu isso, ok, errou comigo, eu também erro também, está tudo bem. Eu devo perdoar porque o Senhor me perdoou, então eu perdoo também. Eu falho com o Senhor, Ele continua me perdoando. Então a gente não pode, irmãos, permitir que a ofensa entre no nosso coração. Porque uma pessoa sábia ignora a ofensa, perdoa, libera, não se dói por nada. Uma pessoa que tem revelação da graça, ela não se dói por nada. Está tudo bem, eu estou recebendo da parte dos irmãos muito mais do que eu mereço, amém? Olha assim, eu tenho uma família muito melhor do que eu mereço, tenho um marido muito melhor do que eu mereço, tenho uma esposa muito melhor do que eu mereço, tenho filhos muito melhor do que eu mereço, tenho um líder de célula muito melhor do que eu mereço, tenho um discipulador muito melhor do que eu mereço, eu tenho um pastor muito melhor do que eu mereço. Isso é ter revelação da graça. O que eu merecia? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então o que nós merecíamos? A morte, o inferno. Mas Deus colocou pessoas abençoadas do seu lado, amém? Tem defeitos, mas você também tem. Então está 0-0, um perdoa o outro, está tudo bem, seguimos em frente. Efésios 5, verso 21, diz que nós devemos fazer o quê? Submeter uns aos outros. O que é submeter uns aos outros? É ser leais e honrosos uns aos outros. Não é só com o líder, não é só com a liderança, é com todos, com o liderado também. O líder tem que ser honroso e respeitoso com o seu liderado, e vice-versa, com todos. Então esse é um princípio de honra aplicado a todos. Faça isso lá no seu trabalho, seja honroso com seus colegas de trabalho, leais. Pastores estão sendo desleais comigo, não tem problema, continua sendo leal e honroso com eles. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha família. Eu sei, toda família tem problema, mas seja a luz no meio das trevas, continua sendo leal, continua sendo honroso, amém, irmãos? Continua, honre uns aos outros, independente de como seja a sua família. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos tornamos pessoas críticas por uma questão. Hoje foi o último jogo da Copa, ainda bem que a Argentina não ganhou. Eu falei, não é possível, só falta a Argentina ganhar agora, aí o Brasil está perdido mesmo, menos mal. Mas os irmãos que assistiram o jogo da Copa, na hora que teve aquele pênalti no jogo, o Brasil foi eliminado, que o Vinícius Júnior pegou a bola e entregou para o outro que você não sabe nem quem é o nome, não é assim? Você falou, não é possível. Se você pudesse entrar em campo e tomar a bola dele, você tomava. O que esse técnico tem na cabeça, meu Deus do céu? É sempre o melhor jogador que bate, aí o bendito ainda bate e erra, pronto. Aí pronto. Aí você ficou criticando o jogo inteiro, né? Você está criticando até hoje. Aí eu falo, tem razão ou não? Tem razão. Mas por que nós criticamos? Porque nós não estamos jogando, nós estamos na torcida. Pessoas ofendidas, sabe o que elas fazem? Elas se isolam. Aí quando elas se isolam, elas não estão mais participando do time, eles viraram um torcedor. E torcedor vê o defeito de tudo, quem olha de longe vê tudo. Olha, a tática está errada, olha aquele zagueiro dando espaço lá, olha o meio de campo, não está andando. Mas se você estivesse lá no time jogando, você não estava preocupado com isso. Você estava preocupado em ganhar o jogo. Você estava preocupado em atacar o adversário, estava preocupado em se defender. Então deixa eu falar uma coisa para você, na vida da igreja, você não pode ser torcedor, você precisa estar envolvido. Deus não te chamou para ser torcedor, Deus te chamou para fazer parte do time. Nós temos um inimigo em comum, nós temos Satanás que precisa ser enfrentado, então nós estamos jogando, nós não estamos torcendo, porque se você virar torcedor, você vira um crítico. Se você tem sido um torcedor somente, você tem se tornado um crítico, porque é natural, quem está de fora vê os defeitos, mas quem está ali lutando, né, tem um momento lá no Legendários que é muito legal, a gente está envolvido lá numa dinâmica que eles fazem, a gente está envolvido numa batalha, tudo que a gente quer é o quê? A gente foca no oponente, a gente não tem tempo para ver se está muito organizadinho, se está todo mundo alinhadinho, não, podia ser assim, a temperatura, ninguém quer saber disso. Quando a gente está jogando, meu irmão, tudo que a gente quer é vencer o jogo. E Deus te colocou nessa igreja, Deus te colocou nessa célula, Deus te colocou nesse lugar, para você fazer parte do time.
Seja o goleiro, seja o camisa 9, camisa 10, o lateral, não importa, mas Deus te chamou para jogar. Nós temos um inimigo em comum. E nós temos uma aliança. Nós somos uma família. Amém? Então não fique ofendido. Resolva as suas ofensas. Não se isole. Porque se você se isolar, você vai se tornar crítico. É da nossa natureza. Se nós isolarmos, nós vamos ver as coisas com mais clareza. E quando a gente vê com mais clareza, a gente se torna crítico. Pastor, o que fazer então? Guarde o seu coração. Provérbios 4, verso 23. Salomão diz, olha, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. O que é guardar o coração? Guardar das mágoas, guardar do ressentimento. Guarde o teu coração. Não viva ofendido, ignore. Lembra disso? Você é uma pessoa sábia, amém? Diga assim, eu sou sábio. Muito sábio. Então você ignora as ofensas. Então você não vive ofendido. Você não carrega ofensa com você. Lembra disso? Pessoa sábia rejeita as ofensas. Senta com essa pessoa, conversa. Que eu fiz com esse pastor, passou tanto tempo que eu vi ofendido. Para que isso? Chegou a hora que eu falei, eu vou resolver. E resolvi. Resolva também. Talvez tenha alguém que você está ofendido, resolva. Resolva essa ofensa, converse, fale, mas resolva. Talvez você está ofendido com alguém da sua família, está ofendido com alguém da igreja, está ofendido com alguém do trabalho, resolva isso. Amém, queridos? Perdoe. Pratique a gratidão, sabe? Você vai fazer algo essa semana. Como é o mês da lealdade da honra, você vai fazer isso. Tem pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar, sim ou não? Tem pessoas que estão na sua vida quando você passou por situações extremamente adversas e não saiu. Esteve com você nos momentos bons e teve os momentos ruins. Honre essas pessoas. Valorize essas pessoas que estão com você. Valorize os que estão. Tem algumas cadeiras vazias aqui, eu não fico olhando para elas. Eu olho para você. Faz assim na sua vida também. Não olhe os que deixaram você, olhe os que ficaram. Valoriza eles. Eles são bênção na sua vida. Foram eles que Deus colocou na nossa vida, é assim, irmãos. Pessoas entram e pessoas saem. Valorize os que permanecem. Porque significa que é um princípio de lealdade, de honra, e Ele vai abençoar você. Então você vai fazer algo essa semana. Você vai mandar uma mensagem para alguém e dizer, olha, muito obrigado. Você tem sido uma bênção na minha vida. E se você tiver menos R$5 no Pix aí, oferta na vida dele, fala, vai tomar um açaí. Não, açaí não dá mais com R$5, né? Vai tomar um casquinha também não dá, né? Dá, menos uma balinha, dá uma geladinho. Mas vai lá, faz uma oferta na vida dele, abençoa a vida dele, a vida dela. Talvez alguém da igreja, talvez é o seu líder, talvez é uma ovelha, talvez é um familiar, mas faz isso essa semana. Nós vamos praticar aquilo que é ensinado aqui, e você vai ter atitude de gratidão. Sabe por quê? Porque quando nós temos um coração grato, nós nos tornamos honrosos. Pastor, como que eu honro as pessoas? Tendo atitudes de gratidão. Vamos lá, diga assim, eu me torno honroso quando eu tenho atitudes de gratidão. O autor de Hebreus diz isso, olha, lembra dos seus líderes, que ministraram na sua vida, que ensinaram, que oraram por vocês, que jejuou por vocês, olha, que se sacrificaram por vocês, lembre deles, honre a vida deles, honre o seu pai, honre a sua mãe, honre a sua empresa, é de lá que tem vindo o sustento, honre o seu patrão, a sua patroa, honre os seus empregados, honre uns aos outros. Você vai mandar uma mensagem de gratidão, para quantas pessoas vai colocar no teu coração? Mas aquelas pessoas que têm sido um canal de bênção na sua vida, que te influenciou, que te levou para o caminho certo, sabe, ou que tem sido no momento, alguém que tem te caminhado para o caminho certo, mas quem Deus colocar no teu coração, pratica essa gratidão. Talvez é seu marido, é sua esposa. Outra coisa importante para que você seja leal e honroso, Lucas 16, verso 10, nos ensina um princípio. Pratique a lealdade e a honra, irmãos, nas pequenas coisas. É que às vezes a gente tem a natureza de valorizar só as grandes coisas. Mas todo grande projeto começou pequeno. Tudo começa com um pequeno detalhe. Eu lembro quando nós chegamos aqui em Araputanga, éramos pequeníssimos. Algumas pessoas. Quantas pessoas o Senhor tem agregado? Não foi sempre assim, como vai ser muito maior. Amém? Mas a gente valoriza as pequenas coisas. Valoriza o seu salário mínimo. Às vezes o jovem começa e fala, o salário mínimo não dá para nada, valoriza ele. Tudo começa assim, né? Valoriza aquele pouco que Deus tem colocado em suas mãos.
porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Seja fiel e honroso nas pequenas coisas, com a sua esposa, com o seu marido, nas pequenas coisas. Seja nas pequenas coisas alguém fiel e honroso, leal e honroso. Quando nós falamos de lealdade, nós estamos falando de fidelidade. Quando nós estamos falando de honra, estamos falando, irmão, de gratidão. Então lembra das alianças que você tem. Toda a bênção de Deus, ela é dada mediante aliança. Diga assim: todo favor de Deus é concedido mediante aliança. Então lembre da aliança que você fez com Deus, que você fez com o seu cônjuge, que você tem com seus filhos, que você tem com a sua célula, que você tem com a sua igreja, que você tem com a sua empresa. Amém? Então eu gostaria de concluir nessa noite. Se coloque de pé. Dizendo para você de onde que vem toda a lealdade e toda a honra. Gálatas 5:22, louvor pode subir. Gálatas 5:22 diz assim: entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. A lealdade é um fruto do Espírito. Lealdade e fidelidade é a mesma coisa. E lealdade é algo gerado pelo Espírito de Deus. Talvez você gostaria de ser mais leal e mais honroso do que você gostaria. Te dei algumas atitudes práticas aqui hoje. Pratique a gratidão. Agradeça a vida daquelas pessoas que têm abençoado você, que estão com você, que não ameaça ir embora na primeira dificuldade. Pratique a gratidão. Lembre que você tem uma aliança. Ai, pastor, eu não posso visitar mais nenhuma outra igreja. Como eu disse, você é livre. O dia que você falar, eu não quero mais congregar aqui, com dor no coração, eu vou te abençoar. Você é livre. Mas se você está aqui, você tem uma aliança com os irmãos. Eu prego aqui e não abro mão de pregar nos domingos aqui, porque eu tenho uma aliança com vocês. Amém? Eu tenho um compromisso com vocês. Nós temos uma aliança. Lembra disso? Nós temos uma aliança. Diga para o irmão, nós temos uma aliança. Diga aí, nós temos uma aliança. Talvez uma aliança de igreja, uma aliança de casamento, uma aliança de amizade. Nós temos uma aliança. A gente não fala mal de quem a gente ama, irmãos. Se eu pedir para vocês aqui, defenda o pastor Zeca, vocês vão ficar chateados com isso. Mas se você me ama, se alguém falar mal, meu irmão, de mim perto de você, você fala: opa, do pastor Zeca você não fala não. Não é assim? Fala da sua mãe perto de você. Fala de alguém que você ama perto de você. Porque a gente defende quem a gente ama. A gente não aceita que fale mal de quem a gente ama. Então o que eu peço para você? Ame o pastor Zeca. Ame ele com seus defeitos. Ame o seu líder de célula com os defeitos. Ame o seu discipulador com os defeitos dele. Ame. Porque se há amor, vai haver lealdade. Haverá honra. Haverá proteção. Haverá cuidado. Cuidado com os críticos. Não se alia a ele, muito pelo contrário, resgata ele. Fala para ele resolver essa ofensa. Fala para resolver isso no teu coração. Talvez a lealdade e a honra entrou por uma ofensa. Mas o Espírito de Deus nessa manhã, nessa noite, já estou no culto de manhã ainda, quer gerar isso em você, amém? Com certeza aquilo que foi ministrado, você olhou para a sua vida e fez: eu preciso alinhar algo comigo, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na minha célula, no meu discipulado, na minha igreja. Peça para o Senhor te dar um espírito todos os dias leal, honroso. Somente Deus pode fazer isso. E você vai perdoar quem está ofendido, você vai resolver isso. Toma uma atitude prática de lealdade e de honra a partir de hoje.